Maravilha! Então, depois da gente fazer a nossa página home ficar responsiva, agora a gente vai trabalhar aqui na nossa página portfólio, beleza? Bom, aqui na nossa página portfólio, a gente tem os nossos elementos organizados de uma maneira que na aula em que a gente fez aqui o nosso portfólio, eu quis explicar para você como é que você alterna even, odd, né, numa lista tal, seja numa lista de qualquer tipo de elemento, na verdade, né? Se você tiver uma lista repetida, pode ser de divs, pode ser de parágrafos, pode ser de qualquer tipo de tag, você tem o even, odd para você selecionar lá no CSS, e aí a gente fez isso aqui no na nossa página portfólio, né? Onde é odd, que é ímpar, né? A gente colocou de um jeito, a imagem alinhada para um lado, o texto para o outro, e onde é even, que é par, a gente colocou de outro jeito, tá? Essa página aqui, ela tem alguns probleminhas de alinhamento que acabou meio que passando batido na aula onde a gente fez ela, e a gente vai revisar e finalizar tudo certinho, beleza? E a gente vai tornar ela responsiva, tá? Ela tem outros problemas também que acabaram acontecendo provavelmente por a gente ter editado algumas coisas lá no slider da home, e o slider da home compartilha, né? Não compartilhava, ainda compartilha código aqui com a nossa página portfólio, tá? Um desses exemplos pode ser isso aqui, ó, por exemplo, o nosso texto aqui ele não está alinhado mais à direita, tá? Então a gente vai corrigir. Outra coisa que está acontecendo que eu reparei, tá vendo que a imagem aqui, ó, antes ela vinha, digamos assim, invisível, tá? Ela não aparecia aqui até o offset dela, se não me engano, de 300 que a gente colocou, né? Atingir a tela e aí sim ela executava a animação. E agora tá com esse probleminha aqui. Eu não sei se é só aqui no meu projeto, no meu computador e tal, ou se você também está passando por esse probleminha aí. Se você estiver passando por esse probleminha, a gente vai resolver junto. Se você não estiver passando, eu vou resolver aqui no meu e você pode deixar o seu como tá, então, se estiver funcionando, belezinha, tá? Mas eu realmente não consegui identificar por que isso aqui está acontecendo, mas a gente vai resolver. E aí a gente vai fazer, então, ficar responsivo, né? Deixa eu só ligar aqui o meu aqui, DevTools, beleza. A gente vai, então, fazer com que uma imagem, um item fique embaixo do outro aqui nas views menores, né? E aí, então, depois a gente vai reorganizar todo esse conteúdo aqui, a gente vai fazer com que a imagem apareça primeiro e o texto embaixo e tudo isso, beleza? Bom, então vamos começar. Eu vou começar a fazer as coisas um pouquinho mais aceleradas agora, tá? Nessa reta final aqui do nosso projeto, já que essa parte responsiva você já viu ela com bastante calma nessa primeira parte que foi a página home, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente vai precisar trabalhar com os as nossas classes do Grid System do Bootstrap, tá? E a gente vai fazer mais ou menos como a gente fez na home para inverter, então, os elementos aqui, colocar a imagem em cima e o texto embaixo. A gente usou um order, tá? Que é uma classe do Bootstrap Grid System. E a gente vai colocar o nosso order, então, nos elementos, se não me engano, essas duas colunas aqui são responsáveis, uma pelo título e a outra pelo thumb. Então, são essas colunas aqui que vão receber os nossos orders, tá? E a gente vai precisar inverter elas então. Então já vamos fazer isso logo de cara. E vamos achar então essas nossas colunas. Outra coisa que a gente vai precisar fazer é falar que essas colunas aqui no SM, ao invés de ser 5 e 6, elas vão ter 12, tá? E aí 5 e 6 vai passar a ser só a partir do LG, que é 992, tá? Então a gente já vai fazer isso também. Belezinha, então vamos achar aqui o nosso portfólio item, esse aqui é um LI, e aí essa aqui é uma coluna e essa aqui é outra, se não me engano, tá? Então, o que está marcado como SM aqui, na verdade a gente quer que aconteça a partir de LG, tá? Então, a gente vai fazer isso. Então, eu só vou colocar aqui na frente, ó, call LG5, e aqui no de baixo, call SM LG, né? LG6. Beleza. Agora, outra coisa que eu quero fazer é inverter, tá? Eu quero que a imagem, essa aqui é que tem a imagem, ó, a imagem nossa está aqui, venha primeiro, só que eu quero que venha primeiro só
nas views mobile, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o order do Bootstrap. Então, essa aqui eu quero que venha em segundo, né? Porque só tem duas, então é 1 e 2. Então, eu quero que ela venha em segundo, então vai ser order 2, tá? E aí, quando chegar no nosso LG, aí eu quero que ela volte a ser a primeira. Então, eu coloco order LG 1. Beleza. E agora, aqui embaixo, eu faço o inverso, tá? Aqui vai ser 1, que eu quero que venha em primeiro no mobile, e quando chegar no LG, ela volte a ser a segunda, tá? Beleza. Vou atualizar aqui o meu browser e se tudo deu certo, a nossa primeira imagem vai inverter, belezinha, inverteu. Eu esqueci de colocar o SM12, então vamos colocar o SM12 nos dois, tá? Nesse aqui e nesse aqui. Salvei, atualizei. Beleza, então a nossa imagem veio em primeiro e o texto embaixo. O nosso segundo aqui ainda não tá, porque a gente modificou só no primeiro, tá? Mas vamos aumentar aqui agora para ver se a partir de 992 volta ao, entre aspas, normal, né? O que seria o nosso normal. Então, passou de 992, beleza, imagem na direita, texto na esquerda. Legal, funcionou. Então agora o que a gente vai fazer é replicar para os outros elementos, tá? Para os outros itens do nosso portfólio. Então eu vou copiar tudo isso aqui, tá? E aí eu vou replicar aqui, ó. Por enquanto é só nessa coluna onde está o texto. Então eu vou selecionar o primeiro, apertar Command D aqui no meu teclado, que é Mac. Se eu for Windows, provavelmente vai ser Ctrl D. E aí seleciono os outros. Então esse aqui é o 3, esse aqui é o 4 e esse aqui é o 5. Beleza. Agora, com todos selecionados, eu copiei lá do primeiro, eu vou dar um Ctrl V. E beleza, tá pronto. E eu vou fazer a mesma coisa agora para todas as divs onde tem imagem, tá? Eu vou aqui na primeira, vou copiar, beleza? E aí agora a partir da segunda aqui, eu vou selecionar todas. Então essa é a 3, 4, 5, beleza? E agora eu vou dar um Ctrl V. Salvei, e isso deve ter feito, então, com que essas propriedades sejam aplicadas para todos os elementos do nosso portfólio. Vamos testar. Atualizei. Beleza, a partir de 992 continua a mesma coisa, tranquilo, mas a gente precisa ver agora se funcionou a inversão de ordem aqui e se todos estão aparecendo com a imagem primeiro, tá? Então esse aqui tá, o segundo também tá. Então se esse é odd e esse é even e os dois primeiros estão, provavelmente os outros também estão. Provavelmente não, mas não tem nada a ver, na verdade, com even e odd. Estou confundindo aqui. Mas como a gente aplicou em todos, beleza, conferimos todos e todos estão com a imagem em primeiro. Legal. Então essa parte a gente já meio que tá pronta, né? A organização da nossa grid, digamos assim, ó. Agora o que a gente precisa fazer é alinhar esses elementos, né, tal, onde for texto centralizado, a gente deixa centralizado, onde for a esquerda, onde for a direita. Uma outra coisa que eu acho que a gente vai precisar fazer, que foi o que a gente fez na home, é diminuir o padding dessa box aqui, tá? E a gente vai ter que sumir com essa box nas views menores, tá? Nas views menores, se eu não me engano, a gente sumiu ela até 992, tá? Então a gente vai fazer isso usando aquela classe nossa especial de display known. Essa div aqui, deixa eu ver onde que ela tá. Ela é essa div aqui, ó, que ela tá posicionada absolutamente, ó, tá vendo aqui? Atrás da nossa imagem e tal. Então ela é uma div isolada e a gente pode achar ela então, que chama JL Portfolio Item Box e colocar a classe especial de display known nela. Então já vamos fazer isso também, tá? Eu tô aqui no meu item 5, deixa eu voltar lá no item 1, na verdade nem precisava, né, mas vamos lá. Aqui no item 1, agora eu vou achar essa div aqui. Beleza, selecionei aqui no 1, vou apertar Command D ou Ctrl D no seu teclado e vou selecionar as outras. Então, selecionei a segunda, terceira, quarta, quinta. Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou apertar a setinha para trás no meu teclado para posicionar o cursor ali, vou andando aqui para frente até chegar aqui dentro da minha classe. Vou no finalzinho aqui, na verdade. Isso que eu estou fazendo aqui já vai aplicar em todos, porque estão todos selecionados ao mesmo tempo aqui, os 5 itens. Eu vou colocar um D
known, tá? A partir de 0. E eu vou falar que a partir da nossa view LG, que é o 992, aí vai ser de LG block, tá? Então, a partir do LG, essa box vai voltar a ser visível. Vou salvar. Vou lá no nosso browser ver se funcionou. Se tudo funcionou, todas as boxes cinzas aqui a partir de 0, né, vai sumir. Beleza, sumiu. Legal. E agora a gente precisa ver se ela vai aparecer a partir de 992. Vamos aumentando e beleza, apareceu. Então, mais uma classe do Bootstrap que ajudou a gente aí e funcionou, belezinha? O que mais que a gente pode fazer nessa primeira aula aqui, que é de questão estrutural ou que aplica a todos de uma vez, tá? Quando a gente for mexer no alinhamento disso aqui, ó, da imagem, do botão e tal, a gente vai ter que mexer no even odd, então não aplica a todos de uma vez. Mas uma coisa que aplica a todos de uma vez, no caso as imagens, é a questão da animação aqui que tá dando pau. Então já vamos resolver isso aí, tá? Antes da gente partir para os ajustes individualizados, digamos assim. Então vamos lá. O que tá rolando aqui, inspect, é na própria imagem, beleza? Essa imagem, ela tá girando, provavelmente tem alguma classe de animação aqui do próprio bibliotecazinha do AOS, que é esse transform aqui, eu tenho quase certeza. Deixa eu colocar 0 degrees aqui nesse 100, porque é esse rotate Y que faz a nossa imagem girar, tá? 0... Tá, no 0 ele fica completamente horizontal. Se eu colocar 180, provavelmente vai dar a mesma coisa. Isso. Por que ele tava 100? Ele tava menos 100, não era? Tá, deixa eu testar aqui menos 90, que vai ser o eixo perpendicular. Se 180 dá 180 e 0 deixa a imagem normal, 90 graus vai ser o eixo perpendicular. Isso, olha só. Bom, eu não sei por que estava 100, ou menos 100 no caso, mas testando aqui, seguindo uma lógica de como ângulos funcionam, se eu deixo 90, é como se eu estivesse centralizando a minha imagem no eixo aqui, então ela não fica invisível, ela só está no eixo 90 graus, então a gente não consegue ver ela, mas ela está ali. Se eu colocar 91 aqui, por exemplo, já dá para ver um pouquinho dela lá, tá vendo? Girada, mas 90 não, porque ela tá no eixo perpendicular. Acho que se a gente só copiar esse código aqui e colar lá embaixo, isso só relembrando que tá acontecendo esse problema aqui comigo, se não estiver acontecendo para você, não tem problema, você pode pular essa parte da aula aqui e até ir para a próxima aula se você quiser, porque essa é a última coisa que eu estou fazendo aqui nessa aula por enquanto. Mas, então eu copiei daqui do nosso teste aqui no browser e agora eu vou lá embaixo no final do nosso código, na última linha mesmo, tá? Eu vou colocar um comentário aqui e vou chamar de plugins overwrite, ou seja, qualquer coisa que a gente estiver sobrescrevendo que venha de algum plugin ou alguma biblioteca e tal. E agora eu vou colar. E eu acho que isso vai resolver o problema, tá? Vou atualizar a página aqui agora. Beleza, tá invisível agora e legal, funcionou. Maravilha. Bacana. Bom, eu acho que é isso que a gente tinha para resolver aqui de coisas em comum para todas as páginas. A gente então fez a nossa grid já ficar responsiva, digamos assim, né? Os elementos ficam um embaixo do outro quando estão nas views que são mais referentes a mobile, né, smartphone e tablet. E aí quando vem aqui então a partir de 992, que já 992 ainda seria para tablet, mas como já é uma resolução de tela um pouco maior, aí já fica nessa organização aqui que eu acho mais interessante, tal, já para um tablet ou para um computador aí, beleza? Então é isso. E é isso. Te vejo na próxima aula.